feche seus olhos. Senhor, aqui está o teu filho, na qual nós queremos nesta hora colocar já diante de ti, para, Senhor, que nesta hora a tua palavra, Senhor, que já foi preparada, já foi, Senhor, ó Deus, ministrada na mente e no coração dele, possa agora, através da condução do teu Espírito Santo, levar, Senhor, a cada ouvido, a cada entendimento, Senhor, aquilo que o Senhor tem para falar conosco neste momento. Amém. Senhor, que a tua palavra, Senhor, viva, a tua palavra penetrante possa chegar, Senhor, as nossas vidas e fazer a transformação, trazer, Senhor, alimento, Senhor, trazer fortalecimento, Senhor, renovar as forças dos teus filhos e a convicção e a fé necessária para alcançarmos, ó Deus, o teu favor e a tua graça maravilhosa. Então, usa o teu servo, abençoa a tua igreja neste momento através da tua palavra. Senhor, guarda-nos, ó Deus, e livra de toda falta de atenção, Senhor, de todo cansaço, Senhor, de todo sono, e que nesta hora a tua palavra possa ser um refrigério para a nossa alma e ser algo necessário para o nosso viver, e assim possamos entender e ser abençoados. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Abram suas Bíblias no primeiro livro de Reis, capítulo de número 13. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 13. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 13. Amém, irmãos? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: E eis que o orbe do Senhor, um homem de Deus, veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso, e clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou: Eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo: Pegai nele. Mas a mão que estendera contra ele se secou, e não a podia tornar a trazer a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: Ora a face do Senhor teu Deus, e roga por mim para que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou à face do Senhor, e a mão do rei restituiu, e ficou como dantes. E o rei disse ao homem de Deus: Vem comigo à minha casa, conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste.
e foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. E morava em Betel um profeta velho, e vieram seus filhos e contaram-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei. E disse-lhe seu pai: por que caminho se foi? E viram o seu filho o caminho por onde fora o homem de Deus, que viera de Judá. Então disse a seus filhos: albardai-me um jumento. E albardaram-lhe o jumento e o montou, e foi-se após o homem de Deus, e o achou assentado debaixo de um carvalho, e disse-lhe: és tu o homem de Deus que veio de Judá? Ele disse: eu sou. Então lhe disse: vem comigo à minha casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali nem comerás pães, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho que foste. E ele lhe disse: também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. E voltou a ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar, e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, visto que foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera: não comerás pão, nem beberás água. O teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E sucedeu que, depois que comeu pão, depois que bebeu água, albardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou, e o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver. E eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão que estava junto ao corpo, e vieram e disseram na cidade onde o profeta velho habitava. E ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse: é o homem de Deus que foi rebelde à boca do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse a seus filhos: albardai-lhe o jumento. E eles o albardaram. Então foi e achou o seu cadáver lançado no caminho, e o jumento e o leão que estava parado junto ao cadáver. E o leão não tinha devorado o corpo, nem tinha despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e pô-lo em cima do jumento, e o tornou a levar. Assim veio o profeta velho à cidade para o chorar e enterrar, e colocou o seu cadáver no seu próprio sepulcro, e plantearam-no, dizendo: ah, irmão meu. E sucedeu que, depois de o haver sepultado, falou a seus filhos, dizendo: morrendo eu, sepultai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos junto aos ossos dele, porque certamente se cumprirá o que pela palavra do Senhor clamou contra o altar que está em Betel, como também contra todas as casas do altos que estão na cidade de Samaria.
até aqui. Nós estamos falando aqui de homem e mulheres de Deus. Aqui, no caso, um homem de Deus que o Senhor levantou para profetizar em Betel. E nós sabemos bem disso, que Deus levanta pessoas para alertar povos, cidade, a um homem ou uma mulher. Deus sempre levanta alguém para nos alertar de alguma situação. E esse foi ao Betel profetizar sobre o altar, porque todos nós sabemos a respeito do profeta Jeroboão. Ele fazia coisas que não agradavam a Deus. E esse homem foi lá a mando do Senhor para alertar a respeito daquilo que o rei fazia e não agradava o Senhor. E essas pessoas que Deus levanta, elas são revestidas de poder, para profetizar, para operar maravilhas. Mas o Senhor requer também dessas pessoas obediências. Os escolhidos do Senhor precisam obedecer a Deus, obedecer às suas ordens. E nós sabemos que as ordens que Deus dá não são complicadas, são ordens simples, objetivas e fáceis de entendimento. E essa profecia que esse profeta fez ali no altar, a respeito de alguém que se levantaria, diz até o nome de Josias, foi o rei de Judá. Ele cumpriu essa promessa. Os irmãos, se quiserem ver, está lá em 2 Reis, capítulo 23, versículos 15 e 16, fala a respeito dessa profecia. O rei Josias levantou, derrubou os altos, queimou esses ossos que o profeta falou no altar, ele só não tocou, os irmãos podem ver lá, na sepultura do homem de Deus. Ela ficou intacta, ele não deixa esse sepulcro, esse local sem tocar. Por quê? Porque era um homem de Deus, um enviado do Senhor, que teoricamente obedecia ao Senhor. Ele só cometeu um erro, e a gente sabe que naquele tempo Deus não deixava muito tempo de enviar juízo. E no caso do homem de Deus, nós podemos ler que o juízo foi logo depois feito pelo Senhor. Mas eu quero dizer aos irmãos a respeito da autoridade, também da autoridade que tinha esse homem de Deus. A autoridade, no versículo 2 e 3 diz assim: e clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti o sacerdote dos altos, e queimará sobre ti incenso, e os ossos de homens que queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou, e eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. E interessante, que quando o homem de Deus chegou a esse lugar, o rei Jeroboão, ele estava ali sacrificando. E a autoridade do homem de Deus e da mulher de Deus, Deus dá essa autoridade, e ele exerceu ali diante do rei. Nós também temos essa autoridade
e podemos exercer diante de qualquer pessoa, de qualquer autoridade. Deus nos dá essa autoridade de falar a respeito da sua palavra diante de qualquer pessoa. E ele profetizou ali diante do rei, diante do altar, onde o rei fazia sacrifícios. E isso a gente vê a autoridade que Deus nos dá a respeito da sua palavra, a respeito de pregar o Evangelho. E a gente lembra também que Deus deu também essa autoridade a Jeremias. Quando o Senhor chamou Jeremias, ele deu essa autoridade. Ele falou que enviava Jeremias e tudo aquilo que ele mandasse, Jeremias falaria. E nós sabemos, né, que Jeremias ele exerceu também essa autoridade, que ele falou diante de reis, de autoridades, sacerdotes. Ele profetizava, ele falava aquilo que o Senhor ordenava, ele falava. E nós também temos ordens da parte do Senhor Jesus, do Senhor nosso Deus, que é pregar o Evangelho a toda criatura. Nós temos autoridade para pregar, para falar do amor de Deus. E na nossa nação nós temos liberdade para fazer isso. Mas vocês conhecem, já ouviu falar com certeza de missionários que foram pregar o Evangelho no local onde é proibido pregar o Evangelho, mas eles obedeceram ao Senhor, mesmo eles tendo que sacrificar a sua vida. Muitos missionários foram mortos, estão sendo mortos por obedecer ao Senhor e pregar a palavra com autoridade. Nós temos que exercer essa ordem que o Senhor tem nos dado, né, de pregar o Evangelho, mesmo diante de autoridades. Se o Senhor permitir, nós devemos falar. Se o Senhor nos ordenar, se o Senhor nos mandar, Ele já mandou, né, então nós temos que falar. Se tiver a oportunidade de chegar diante da autoridade e falar do amor de Deus, nós devemos fazer, assim como esse profeta chegou e fez. Diante do rei, ele profetizou. O Senhor mandou, profetiza ali no altar. Ele chegou e profetizou, mesmo estando ali presente esse rei Jeroboão. E eu pergunto a mim, né, essa pergunta é para mim e para vocês também: o que temos feito com a autoridade que o Senhor tem nos dado? O que nós temos feito? Nós temos exercido essa autoridade? Nós temos pregado o Evangelho? Nós temos falado do amor de Deus? Também nós vemos também o poder que tinha o homem de Deus. O poder do homem de Deus. No versículo 4 e 6, do 4 a 6 diz assim, nos versículos: e sucedeu, pois, que, ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: pegai nele. Mas a mão que estendera contra ele se secou, e não a podia tornar a trazer a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou no altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: ora a face do Senhor teu Deus e roga por mim, para que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou a face do Senhor, e a mão do rei se restituiu e ficou como dantes. A gente vê aí o poder
que estava revestido o homem de Deus. E no nosso caso, o homem e a mulher de Deus, que são nós que estamos aqui, estamos revestidos também do poder de Deus. Aleluia. Lá em Lucas, né, ele fala a respeito desse poder. E a gente vê aqui que ele orou ao Senhor, né, para que a mão do rei voltasse como era antes. E o Senhor atendeu a sua oração. E ele e o rei voltou e estava com a sua mão como era antes. E aqui também, nessa parte que eu li agora, os irmãos poderam ver que a profecia era do Senhor, tanto que deu um sinal, e o sinal se cumpriu ali naquele momento. Poder de Deus, e esse poder está conosco também. Deus, ele nos deu esse poder, glória a Deus. E poder, né, para curar, ele nos deu, e esse homem curou. A gente lembra aqui também de outros homens de Deus, né, que tinham esses poderes, que Deus, né, deu esses poderes no Antigo Testamento. Elias, por exemplo, Elias multiplicou, né, a farinha, ali, a farinha e o azeite, na casa da viúva, onde ele permaneceu. Ele ressuscitou o filho, né, da viúva, que é onde ele estava, ele morreu, mas Jeremias ressuscitou e venceu ali os profetas de Baal. Poder de Deus que revestem aqueles que seguem o Senhor, aqueles que obedecem a Deus. E te pode lembrar também de Eliseu. Eliseu ressuscitou o filho da sunamita, curou a lepra de Naamã, fez multiplicações de pães, né? Fez flutuar machado que caiu dentro do rio. Então são poderes que Deus nos reveste. Todos nós temos. Nós precisamos exercer a nossa fé, nós precisamos obedecer a Deus, nós precisamos crer que temos esse poder. Um tempo atrás, aqui mesmo, eu preguei, né, a respeito de nós sermos filhos de Deus, e nós somos. Nós temos poder, Deus nos deu poder, Deus nos chama de filho. Então, a gente pode entender que aquilo que o Senhor Jesus fez, nós podemos fazer. Jesus mesmo falou isso. Nós poderíamos fazer obras maiores. Por quê? Porque Ele deixou conosco o Espírito Santo de Deus. Nós podemos fazer obras maiores. Nós precisamos crer. Nós somos filhos de Deus. Deus nos deu autoridade. Deus nos deu autoridade para fazer o mesmo que esse profeta, o mesmo que Jesus fez. Mas nós precisamos crer. E a nossa fé, Deus sabe bem disso. Jesus mesmo falou que a nossa fé era pequena. E se nós tivéssemos a fé no tamanho de uma semente, né, um grão de mostarda, nós mandaria que um monte saísse de um lugar para o outro e um monte obedeceria. Então nós podemos ver como é pequena a nossa fé, mas se nós exercermos e nós buscarmos, pedirmos ao Senhor, nós teremos uma fé maior e poderemos fazer grandes coisas nas mãos do nosso Deus. O que nos falta para colocar em uso esse poder? O que está nos faltando? E eu quero também falar que a rebeldia matou
o homem de Deus. A rebeldia matou o homem de Deus. Versículos de 16 a 22. Diz assim: porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor, e ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho por que foste. E ele lhe disse: também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe, e voltou ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar, e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, visto que foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que te disseram: não comerás pão, nem beberás água. O teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E ele desobedeceu ao Senhor. Aí os irmãos falam: não, foi um profeta velho que falou, que mentiu para ele. Mas nós podemos entender que Deus estava tratando diretamente com ele. Se Deus estava falando diretamente com ele, não precisava usar outra pessoa. E ele ouviu, o profeta velho, que mentiu para ele, para que ele fosse e comesse e bebesse na sua casa. E vivei aqui também agora que nós não devemos ficar falando aquilo que Deus tem nos ordenado. Ele não precisava estar dizendo que não poderia comer pão, não poderia beber água, nem poderia voltar pelo mesmo caminho. Ele deveria ter feito aquilo que Deus mandou ele fazer e voltaria tranquilo, sem nenhum problema. E ele tinha que ter convicção daquilo que estava fazendo, daquilo que Deus ordenara. Se tivesse também essa convicção, poderia chegar ali um anjo que ele não obedeceria. Ele estaria obedecendo quem? Ao Senhor Deus. Mas ele ouviu a voz do profeta, e para que ele comesse e bebesse naquele lugar. Nós temos que ter cuidado com isso. Nós temos que analisar aquilo que as pessoas nos falam. Às vezes pode ser pessoas que nós conhecemos, pessoas que se dizem crente, mas a gente tem que ver se é realmente da parte de Deus que está vindo aquela palavra. De preferência, analisar pela Bíblia. A gente deve analisar à luz da Bíblia tudo aquilo que as pessoas venham a nos dizer, venham a nos profetizar. Porque nós sabemos que muitas pessoas se desviaram, muitas pessoas caíram por ouvir profetada, vamos dizer assim. Pessoas que profetizam não da parte de Deus, mas delas mesmas, do seu coração. Eu conheço um caso que ocorreu aqui na cidade, que uma mulher, uma irmã, que era profetisa, e essa mulher ganhou a irmã, pregou o evangelho, ela recebeu a palavra, aceitou
se converteu. Então essa irmã tinha confiança nessa irmã, porque foi ela que pregou o Evangelho. Ela conheceu Jesus Cristo por essa irmã. E essa irmã aconselhou essa outra irmã, estava namorando, e essa profetisa, vamos dizer, entre aspas, aconselhou: não, é de Deus, casa que é de Deus. E a irmã creu na palavra, e não era de Deus. A pessoa com quem ela casou não era boa pessoa, mentiu até que era crente, e o casamento durou apenas 3 meses. Isso porque houve essa profecia: é de Deus, vai que é de Deus. Não é. A gente tem que analisar, a gente tem que procurar saber realmente se é de Deus. Orar ao Senhor. Nós temos livre acesso ao nosso Deus. Nós podemos buscar o nosso Deus. Se nós tivermos intimidade com o Senhor, se nós buscarmos, Deus Ele vai falar, Deus Ele vai revelar. Ele não vai deixar que o filho dele entre por um caminho errado. Deus, Ele cuida de nós. Ele nos conhece, Ele sabe do nosso coração. Então, nós devemos buscar também de Deus. Nós podemos ouvir um irmão falar um conselho do irmão, podemos, mas nós devemos analisar à luz da Bíblia se aquilo vem da parte do Senhor. Nós sabemos que quando nós estamos tratando com pessoas que são realmente tementes e obedientes a Deus, a chance dessa pessoa mentir, de falar algo errado, é muito pequena. Mas mesmo assim nós precisamos buscar o nosso Deus. Eu tenho acesso direto a Deus, você tem acesso direto ao Senhor. O véu foi rasgado, nós temos acesso direto ao Senhor, nós podemos ouvir direto de Deus aquilo que nós precisamos. A gente lembra aqui também a passagem que fala de rebeldia, foi da mulher de Ló, que o anjo falou que não deveria nem olhar para trás quando eles foram destruir ali Sodoma e Gomorra. Mandaram eles saírem sem levar nada, Eles saíram e falaram: não olha para trás. Mas a mulher de Ló olhou para trás, Isso aí dá uma pregação, a respeito da mulher de Ló, Ela olhou para trás, porque ela estava envolvida naquilo que estava acontecendo naquela cidade. Mas ela foi rebelde, ela olhou quando a ordem era para não olhar. E nós temos que obedecer ao Senhor. Nós precisamos obedecer ao nosso Deus. E às vezes a gente quer só obedecer aquilo que nos agrada. Isso é bom de fazer, então eu vou fazer. Mas aí, se é uma coisa que é difícil, não, se eu não for fazer, eu não vou obedecer. Mas nós precisamos obedecer em qualquer circunstância. Precisamos obedecer, porque a palavra diz que o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Se Ele está mandando, é porque é preciso, ou porque aquilo é o melhor para nós. Às vezes Deus nos dá uma ordem de abandonar certa situação ou certas coisas que nós fazemos, mas nós gostamos de fazer. Aí nós não obedecemos ao Senhor, não vou continuar. Mas rebeldia mata. Nós vemos aqui, o homem de Deus morreu. E nós, no dia de hoje, não vamos provavelmente ter a morte física, mas a morte espiritual. A pessoa vai se esfriando, vai deixando Deus de lado, vai se afastando de Deus, quando percebe já está no mundo. Por quê? Por causa de rebeldia. Nós não devemos rebelar, nós devemos
obedecer. Eu falava e falei muitas vezes lá na congregação que eu dirigia que Jesus Cristo, ele reduziu os mandamentos em 2, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E eu falei, eu ousadamente eu vou reduzir isso por uma palavra: obedecer. Se nós obedecermos, nós vamos cumprir tanto os 2 mandamentos que Jesus falou, como todos os outros que Deus deu. Então, se nós praticarmos a palavra obedecer, eu posso te dizer que 90% ou até mais, né? Mas vamos dizer 90%, está garantida a nossa entrada no céu. Obedecer. Nós precisamos obedecer. Eu coloquei aqui uma frase que diz assim: quem quer ter rosas precisa aprender a lidar com os espinhos. Se nós queremos entrar no céu, nós temos que passar por todas as dificuldades que surgirem diante de nós. Isso não será difícil se nós obedecermos, para que nós não tenhamos morte espiritual. E eu deixo, no final, a pergunta: realmente nós temos obedecido ao Senhor? Que os irmãos possam guardar que o Senhor, Ele nos chamou, Ele nos deu autoridade, Ele nos deu poder, mas nós precisamos obedecer. Nós precisamos obedecer. Eu peço, irmãos, que se coloquem de pé, vamos orar. Pai bendito e Deus poderoso, Pai Santo, nós falamos da Tua parte nesta manhã. Nós falamos, Senhor Deus, em autoridade, em poder e principalmente em obediência, Senhor. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor possa trabalhar, Senhor Deus, no nosso coração, na nossa vida, Senhor, de forma, Deus, que nós possamos compreender a Tua palavra, que nós possamos, Senhor Deus, principalmente exercitar, Senhor Deus, a obediência. Pai, muitos de nós às vezes não conseguimos, ó Deus, ou não temos esse hábito de obedecer. Então, ó Pai, trabalha para a minha vida, trabalha na vida dos Teus filhos, ó Deus, para que nós sejamos obedientes ao Senhor. Pai, nós almejamos entrar na Tua presença, nós desejamos passar a eternidade com o Senhor. Pai, se nós formos obedientes a Ti, Senhor Deus, com certeza nós conseguiremos, Senhor Deus, estar na Tua presença. Nós sabemos, ó Deus, que é um processo, ó Deus, que envolve várias coisas, Senhor Deus, não só a obediência, mas com certeza, Senhor Deus, o Senhor vai ministrar no nosso coração, para que nós possamos, ó Deus, chegar diante de Ti e sejamos preparados, ó Deus, para a Sua volta. E quando o Senhor voltar, Senhor, possa nos levar, Senhor Deus, para passar a eternidade na Tua presença. Abençoa as nossas vidas, nos ajuda, Senhor Deus, ser com os nossos familiares, ó Deus, Pai, principalmente aqueles, ó Deus, que ainda não se renderam a Ti, ó Deus. Pai, nós temos colocado diante de Ti, nós temos pedido, ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, ser com cada um de nós pedimos isso, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Agora